Hoje vamos entrar um pouquinho mais no século I, por volta do ano 57 depois de Cristo, e vamos entender o que se passava na mente de Paulo quando ele começou a escrever a carta aos Romanos. Vamos entender cada nuance do que a gente pode dizer que é a primeira sistematização da teologia. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a carta aos Romanos, uma série de exposições que vamos fazer ao longo dos próximos meses, desde Romanos 1 até o último capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 16. E hoje vamos começar essa exposição e reflexão dessa carta. Lembrando, as palavras que eu vou ter aqui, eu vou deixar mais a Bíblia falar do que a eu, porque isso daqui é uma exposição que eu quero fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que eu espero poder abençoar e alcançar mais pessoas. Vocês podem ter até estranhado um pouquinho o título desse vídeo. Vocês podem estar se perguntando: o Evangelho é poder? Uma imagem do Superman, não sei o quê? Como assim, Igor? Tá ficando doido? Mas a gente pode concordar com uma coisa. Se tem algo que todas as pessoas respeitam e querem ser, talvez, é serem poderosos. Ter o poder. Tem até a famosa frase de dê poder e dinheiro a um homem e você verá quem ele é. E isso está intrínseco, essa natureza por poder que o ser humano sempre busca. Desde 1938, mais ou menos, que foi quando o Superman apareceu pela primeira vez na Action Comics. Sou bastante fã do Superman, por sinal. Tem um amigo que eu brinco que ele é o Superman. Acho que vocês já viram ele por aqui no vídeo, senão um dia ele aparece. E quando o Superman apareceu pela primeira vez na Action Comics, acho que ele é o principal referencial de poder, talvez, que nós temos hoje na nossa cultura pop. Alguém de fora, um alienígena exilado do espaço, com um poder superior para salvar a humanidade. Isso talvez lembre vocês a outros seres que desceram à Terra há uns 2026 anos atrás. Mais ou menos, mais para mais, ou mais para menos. Só a história antiga pode nos falar isso. Porém, longe da ficção, mas perto da nossa realidade, Cristo é o nosso maior herói. É o enviado de Deus, o Messias escolhido. O John Piper, se eu não me engano, descreve que todos os heróis são sombra do que Cristo e do que o poder de Cristo significa. O seu poder para nós está simplesmente disponível por amor e para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Nos salvar do pecado, nos salvar da ira santa de Deus que era merecida a nós, humanos. A carta aos Romanos, como eu já falei, datada de 57 depois de Cristo, no império do louco Nero, que muitos, inclusive na carta de Apocalipse, aquelas alterações de 616, pode-se dizer que era uma referência pessoal a Nero, que Nero era o anticristo, um louco, o poder máximo de Roma, ele era colocado. O cara que tinha um poder para mandar e desmandar, para matar pessoas. Ele era o legislativo, o judiciário, ele era tudo além Roma. O centro do poder, Paulo diz que não é isso, que não é o poder de Nero, que o poder dele não se compara com o poder que está no Evangelho. E é isso que vamos tentar entender um pouquinho mais hoje e vamos ler Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, onde nasceu a reforma protestante, pode-se dizer. Vamos nessa. Comecemos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, vemos receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses,
se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nós consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu não vou fazer orações aqui nesses vídeos, porque eu quero que vocês prestem atenção. Não é para ser um culto, não é para ser uma liturgia, nem nada do tipo. Só quero que vocês prestem atenção. Mas, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e orar pela santa palavra de Deus. A gente vê alguns aspectos bastante práticos aqui, dá para se dizer, em todo o texto dos evangelhos. Primeiramente, é a identidade do pregador, que Paulo já começa fazendo isso, se intitulando no verso 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo não se identifica como um rico, nem como um poderoso, nem como um rei ou um líder religioso, mas ele se identifica como um servo, alguém chamado por Deus, alguém separado para uma missão. E isso é a visão que nós cristãos hoje devemos ter com toda certeza, que nós não fomos chamados para estar na igreja, no banquinho com ar-condicionado, no friozinho, gostoso, bom, não. Fomos chamados para ser servos, no sentido de ser escravos de Cristo Jesus. Nós, seres humanos, já nascemos escravos, escravos do pecado. Porém, Cristo nos comprou e devemos essa servidão, devemos essa escravidão a Ele. E Ele vai nos usar, seja para pregar a Sua palavra, para salvar pessoas através de nós, para anunciar Suas boas novas, para anunciar o Seu Evangelho. Ah, e eu gosto muito de uma explicação das HQs do John Constantine, da DC. Não sei se vocês conhecem, o sendo Vertigo da DC, que John Constantine, suas peripécias contra o inferno e tudo mais, o inferno da DC é descrito como algo que o poder importa, que a imagem, que o que você faz de terror para os outros importa. E se você foi humilhado por um humano que é visto como um nada, você é um nada também no inferno da DC. E o Império Romano era basicamente isso. Um império que a vocação, que o reinado, que o poder importava. Paulo se descreve como servo. Paulo não descreve o seu currículo. Não, eu sou judeu, não sei o quê, eu sou grego, eu sou romano, não sei o quê. Não, Paulo se descreve como um servo. Paulo se descreve com submissão. Paulo sabia que era um escravo com a vocação soberana, chamado por Deus, escolhido por Deus. Ou em outras palavras, que os nossos irmãos arminianos talvez não concordem, ele sabia que era eleito por Deus. O chamado não nasce na vontade do homem, não nasce na nossa vontade. Nós não escolhemos agir assim porque
a gente é bom, ou a gente não escolhe agir assim, como o Superman escolhe salvar a humanidade, porque se ele quisesse, ele destruía todos nós nas HQs. Mas o chamado é simplesmente uma eleição soberana, uma eleição que nós não conseguimos intervir. Gosto um pouquinho da frase de São Nicolau, que foi falado lá no Concílio de Nicéia. Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então a salvação só pertence a Ele e não aos prazeres do homem. Eu gosto muito dessa frase de São Nicolau, porque o chamado, a salvação, isso mostra que tudo pertence a Deus. Paulo também, nesse texto, mostra o conteúdo do Evangelho. O Evangelho do Filho prometido, como ele fala no verso 2, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, ou seja, desde as Escrituras Sagradas. Vemos isso em Isaías. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, foi escrito. E ele já estava falando lá, desde Isaías 9, desde Isaías 53, do sacrifício perfeito para a justificação dos pecadores. O evangelho que diz respeito ao Filho do Deus vivo, este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E isso mostra que as promessas de Deus não são voadas, e sim que vão ser cumpridas. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o mundo está corrompido em maldade, em pecado, em uma escárnio, uma fuleiragem, uma desgraça. E esses sinais nos acompanham, essas aflições nos acompanham. E isso é sinal da escatologia dos fins dos tempos, que não começou agora em 2026 com rumores de guerra, mas começou desde a elevação de Cristo Jesus para os céus e quando ele falou que há de voltar. Os sinais de guerra, os rumores de guerra sempre nos acompanham. E ele mostra também o verdadeiro poder que está em Cristo Jesus, poder de morrer e ressuscitar, que nem mesmo a morte o segurou. Uma pequena, talvez, analogia futura que João possa ter feito lá quando escreveu o livro de Apocalipse. E ele fala assim no verso 4, que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Um poder tão grande que nem a morte conseguiu segurar. Isso daqui vocês têm que entender. Não é coaching, não é teologia coaching, não é Ed Renekiewicz, não é. Pô, qual é o nome daquele outro lá que eu esqueci? Não é o cara que se diz que é o Benny Graham, eu esqueci até o nome dele, velho. David Leonardo. Não é André Fernandes. Não é André Valadão. Não é prosperidade. É uma história. O poder do evangelho é uma história de redenção e compra dos seus filhos. O terceiro ponto que Paulo destaca na carta é uma missão universal que todos os crentes têm. Ah, muitas vezes a gente pode falar, eu queria receber o chamado de ser um missionário, o chamado de ser um evangelista. Isso é um chamado para todos, desde a grande comissão. Recebemos a graça para levar a fé e a obediência, como diz no verso 5. Por meio dele, viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Essa é a nossa missão universal. Levar essa obediência, levar a fé, levar a palavra de Deus para os lugares mais distantes do nosso mundo, aos confins da nossa terra. Todo cristão não é chamado para ficar na igreja. A igreja, eu gosto de falar que é um pit stop para a gente recarregar as baterias e partir para o discipulado, partir para pregar o evangelho no seu trabalho, na sua casa, ou seja, na sua obra missionária. O cristão foi chamado para o ID. Roma e Nero achavam que dominavam todas as nações, que eles tinham controle do mundo, que o mundo estava na palma deles. E eles achavam que isso era o poder. Mas Cristo tem poder sobre ele. E não só sobre Nero, não só sobre Roma, mas sobre tudo. Todos os impérios que dominaram o mundo conhecido, seja antigamente ou o mundo hoje, pereceram. Nabucodonosor,
o Império Persa que caiu com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que após a sua morte, o seu grande império foi dividido em quatro, dando brecha para o Império Romano. A queda do Império Romano e talvez a ascensão da modernidade, talvez com as grandes navegações, com a Igreja Católica Apostólica Romana, as grandes navegações com Portugal e Espanha, a Inglaterra dominando tudo, junto do Reino Unido, que dizia que tinha o controle do mundo, e mais atualmente talvez o Reino Unido. Sabe o que todos têm em comum? Todos assuntam ao poder pela mão e pelo poder de Deus, caem pelo poder de Deus. Tudo está debaixo da sua soberania. E esse é o verdadeiro poder. O Superman, o Batman, os Vingadores, dentre tantos outros heróis, salvam a cidade. E às vezes até o mundo, ou o universo, dependendo da história. Vingadores Ultimato tá aí, que salvou o mundo, talvez um pouquinho do presente, do passado e do futuro. Porém, Cristo nos redime de algo que socos, bombas, armaduras a laser, teias, batirangues não conseguem salvar. Esses dispositivos dos heróis que conhecemos hoje não conseguem nos salvar. Cristo, por meio da sua morte, onde ele mesmo se entregou, nos salvou da morte, nos salvou do pecado. No verso 6 e no verso 7, mostra que Cristo efetivamente salva. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. A ideia de que a graça salvífica de Deus está disponível a todos os seres humanos é uma ideia que cai por terra nesses dois versos, onde aqui vemos claramente que a graça salvífica efetivamente salva e que é Deus quem escolhe aqueles que vai salvar. Não por meio de uma presciência, como os arminianos falam, ou que a graça salvífica está disponível para todos, como pelagianos antigamente falavam. Mas Cristo, aquele que tem o verdadeiro poder, tira as pessoas do pecado e coloca no reino do Filho do seu amor. Aqueles que, aqueles que só podem ir para Cristo porque o Pai os chamou. Aqueles que só ouvem a voz do bom pastor porque o Pai os chamou. E isso é provado aqui, tanto no verso 6 quanto no verso 7. E o quarto ponto que essa parte da carta de Romanos pode nos mostrar é que vemos a tese da carta aos Romanos, o que fala dos desafios. Paulo fala dos seus desafios, inclusive que quer ir até para Roma. Ele fala isso do verso 8 ao verso 12. Ele mostra que tá querendo estar lá para ser consolado, para consolar os outros irmãos, para ter essa unidade, para ter essa união com a igreja de Roma. Ele mostra o peso do seu chamado. Ele mostra que dói nele, mas que ele faz isso por amor a Cristo. Ele faz isso porque é sua missão. Ele faz isso porque é o seu chamado e porque Deus o sustenta. No verso 14 e no verso 15 a gente pode até perceber um pouquinho disso. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Ou seja, Paulo é servo de Cristo. Ele não deixa seus preconceitos sobre raça, sobre povos caírem, mas ele está lá para anunciar o evangelho. Seja bárbaro, seja gentil, seja judeu, seja insensato, seja sábio, seja todos. Esse é o peso do chamado de um cristão. Porém, em meio ao cansaço, ele sabe de uma coisa: que às vezes toda a impunidade que ele possa sentir com a perseguição, com as pessoas expulsando eles, com ele falando que ele não é apóstolo, ele sabe de uma coisa, que o verso 17 mostra a tese dessa carta. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E isso serve até para nós. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E o justo viverá pela fé. Não importa a perseguição, não importa o quanto eles digam que Deus é falso. A nossa fé. E o justo viverá pela fé. Isso.
Antes de encerrarmos, eu queria dividir esse versículo em algumas partes. Parte A e a parte B. A parte A, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus e o poder de Deus é o Evangelho. Deus não ignora o pecado. Deus pode até usar o pecado para fazer algo segundo a sua vontade, mas ele não ignora. Ele vai punir, ele pune. Por isso que o paradoxo de Epiteto é algo sem sentido, porque a gente está passando por um período que essa impunidade irá acabar e Deus não vai ignorar. Ele pune, seja nessa vida ou seja na eternidade. E ele vai punir, segundo o cálice da sua ira. O inferno não é algo que vai ser completamente afastado de Deus, não sei o que, não. A presença de Deus vai estar completamente manifesta no inferno. Mas não a presença amorosa e graciosa, mas a ira dele, a ira santa dele. O homem é declarado justo, mas não por obras, não por penitências, não por rezar terços, o terço não salva, não por crer em Maria, Maria não salva, mas por fé. A reforma protestante nasce aqui, nesse versículo, que talvez Lutero tenha lido e visto. A justiça é recebida, não produzida. Não se tem como produzir justiça, a gente só recebe a justiça de Deus. Os heróis, Batman, Superman, entre tantos outros, salvam por força. Cristo trocou de lugar conosco. Aquela cruz era minha e sua. E Cristo estava lá, se sacrificando, pagando pelos nossos pecados. E ali, efetivamente pagando pelos nossos pecados. Já a parte B, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é a confiança na obra de Cristo, o poder de converter que Deus tem, o poder de sustentar, o poder de nos santificar e de nos preservar de qualquer situação. Porque a salvação não pertence a gente, e é Ele quem converte, quem nos sustenta, quem nos santifica e que nos faz perseverar. Podemos até tropeçar em alguns pecados acidentais, porém, nossa confiança está em Cristo Jesus e na obra completa e redentiva dele na cruz. E é isso que a gente deve levar no dia de hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. No próximo sábado, nos vemos aqui com o resto da exposição de Romanos. Um beijo bem grande. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.